Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe o que é falta de dissociação lombar-quadril? Essa é uma das principais causas de dores na coluna lombar e se você nunca ouviu falar ou já ouviu falar e não entende muito bem o que é, fica aqui nesse vídeo que é exatamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcionar, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre falta de dissociação lombar-quadril. Já vou abrir aqui o bloco de notas para vocês. Primeiro a gente vai entender o que é dissociação lombar-quadril, para entender como que a gente vai avaliar essa disfunção, identificar se o nosso aluno tem ou não essa disfunção, entender por que essa disfunção influencia bastante na coluna lombar e depois como corrigir essa disfunção. Essa aula vai ser bem completinha, então fica aqui até o final que vai valer muito a pena. Então, primeiro ponto, entender o que é a dissociação lombar-quadril. O próprio nome ele já é autoexplicativo. Dissociação é diferenciação. A coluna lombar ela é uma localidade ou uma articulação, vamos chamar de articulação, que precisa primariamente de estabilidade. E o quadril é uma articulação que precisa primariamente de mobilidade de flexão. O que é essa falta de dissociação lombar-quadril? A falta de dissociação é quando o aluno ele não consegue diferenciar o movimento de flexão de quadril para o movimento de flexão da coluna lombar. Por algum motivo, ou por falta de consciência corporal, ou por falta de mobilidade mesmo de flexão do quadril, ao invés de movimentar o quadril em flexão, ele compensa movimentando a coluna lombar em flexão. E como eu disse, a coluna lombar ela é uma localidade que precisa de estabilidade. Se toda vez que a gente for movimentar o quadril em flexão, essa falta de mobilidade ou falta de consciência fizer com que a coluna lombar se movimente em flexão para compensar o movimento que deveria ser feito pelo quadril, é o caminho correto. Assim, se você quer lesionar o seu aluno, vai por esse caminho. É o caminho correto para lesão e possivelmente dor. Então, a falta de dissociação é a falta de consciência de diferenciar o movimento do quadril para o movimento da coluna lombar. Como que a gente vai identificar isso no nosso aluno? Qual vai ser a avaliação que a gente vai utilizar? É um exercício bem simples, eu vou colocar o vídeo para você ver agora. A gente vai falar para o nosso aluno colocar a mão na cintura, ficar de pé e flexionar o quadril, aproximar o joelho do peitoral, elevar o joelho em direção do peitoral. E aí a partir disso a gente vai avaliar principalmente a coluna lombar. Então vamos para a prática que vai ficar mais fácil. Então seu aluno vai ficar de lado para você, ele vai elevar um dos joelhos o máximo que ele conseguir. O que a gente precisa ver? Você pode colocar a mão na cintura ou uma barra nas costas, tá bom? O que a gente precisa ver aqui? A gente precisa ver o quadril se movimentando e a coluna lombar estável, ou seja, a curvatura fisiológica natural da coluna lombar ela tem que ser mantida. Eu não posso ver retificação na coluna lombar, ou seja, movimento na coluna lombar. Toda vez que eu vou movimentar o quadril, tem que ser só o quadril, não posso ter movimento na coluna lombar. O que vai acontecer quando o seu aluno erra o movimento? Esse é o movimento correto, e quando ele erra o movimento, vai acontecer isso aqui, ó. Ele faz a flexão de quadril, mas chega um ponto que essa flexão de quadril, ela não é mais, o aluno não consegue mais, ele não é mais capaz de realizar essa flexão de quadril, e aí quem entra em movimento para compensar essa falta de movimento do quadril é a coluna lombar. Dessa forma aqui, ó. Você vai ver a coluna lombar dele curvando. Então, ao invés de movimentar só o quadril, ele movimenta também a lombar. Presta atenção, ó. Esse é o movimento correto, coluna lombar estabilizada. E o movimento incorreto é quando a gente curva a coluna lombar, quando existe movimento na coluna lombar. E aí você vai identificar dessa forma. Pede para o seu aluno fazer esse exercício, esse movimento. Se existir movimento na coluna lombar, ele tem falta de dissociação lombar-quadril. E aí, como eu disse, se ele tem essa disfunção, a chance dele ter lesão na coluna lombar, dor, é muito grande. Como que a gente vai corrigir isso? Muitas vezes essa falta de dissociação, ela é ou por falta de mobilidade no quadril, ou por falta de consciência corporal mesmo, de conseguir diferenciar um movimento do outro, ou os dois juntos. Na maioria das vezes vai ser os dois juntos. A gente vai ter o aluno com falta de mobilidade no quadril, ou seja, a articulação não é móvel e também ele não tem a consciência de diferenciar o movimento do quadril para o movimento da coluna lombar. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma autoliberação miofacial. Então, mobilidade. Primeiro a gente vai abordar a mobilidade de quadril. Vou escrever aqui para ficar mais fácil para você. Mobilidade de flexão do quadril, né? Deixa eu colocar aqui que vai ficar mais específico. Mobilidade de flexão do quadril. E a gente vai trabalhar, primeiro momento, a gente vai fazer autoliberação miofacial. Como que é essa autoliberação miofacial? Quando o quadril se movimenta em flexão, os músculos agonistas do movimento são os flexores de quadril. E os músculos antagonistas são os extensores de quadril, principalmente glúteo
máximo. Então esses músculos antagonistas são os músculos que precisam estar relaxados, esse tecido não pode estar rígido. E na maioria das vezes, quando o seu aluno tem falta de mobilidade no quadril, são essas musculaturas, são esses tecidos que estão rígidos. Então a gente precisa fazer uma autoliberação miofascial na parte posterior da perna, basicamente no glúteo, para relaxar essa musculatura, para que o quadril consiga se movimentar em flexão mais facilmente. Então a gente vai utilizar um foam roller, que é um rolinho. Se você não tiver, você pode utilizar alguma barra, alguma coisa que dê para movimentar ali e fazer o movimento da maneira que eu vou mostrar para você. A gente vai se posicionar com um dos glúteos em cima do foam roller, a perna do glúteo que está em cima do foam roller, ela flexiona, e a outra perna, ela vai por cima da perna que está flexionada. Então a gente vai fazer dessa forma que eu vou mostrar para você no vídeo. Sentou em cima do foam roller, flexiona uma das pernas, a outra perna vai por cima. E aí a partir disso é só fazer os rolamentos necessários com um movimento bem curto, é só em cima do glúteo, ó. Presta atenção que eu estou mostrando para vocês. É só em cima do glúteo o movimento. É um movimento que é bem doloroso, bem dolorido, dói bastante, faz de um lado, faz do outro. Então essa é a parte de autoliberação miofascial para conseguir relaxar o tecido, para que a mobilidade de flexão de quadril seja ganha com mais facilidade, ou seja, essa autoliberação vai potencializar e acelerar os resultados. E aí a gente vai para a segunda parte da correção, que é mobilização da articulação do quadril em flexão, né? Da articulação do quadril em flexão. Aí existem diversos exercícios que a gente pode utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos exercícios que eu mais gosto, que é o 90-90. A gente vai colocar o joelho da perna da frente encostado no chão e o joelho da perna de trás também. Só que o que eu preciso ver? Pé alinhado com o joelho, tornozelo alinhado com o joelho alinhado com o quadril das duas pernas. A gente vai formar um ângulo de 90 graus nos dois joelhos. Essa posição que vocês estão vendo. Então a gente tem uma rotação externa do quadril e uma flexão do quadril que está na frente e uma rotação externa e uma abdução do quadril que está atrás. Mas a gente sempre vai focar no quadril que está na frente, porque ele está flexionado. Então a gente quer melhorar a mobilidade de flexão. Eu preciso flexionar o meu quadril, movimentar o meu quadril em flexão, movimento do quadril no plano sagital. Então posiciona na posição 90-90, pressiona o joelho contra o chão e o pé também, para que essa rotação seja maior. Se o seu aluno não conseguir encostar o joelho no chão, não faz esse exercício. Utiliza outro, tem vários exercícios aí no YouTube. Mas esse é um exemplo só para você prestar atenção. E quando você for fazer essa movimentação, a gente vai fazer com o tronco à frente, ou seja, flexão de quadril em cadeia cinética fechada. E aí, a gente não pode perder a posição da coluna. A neutralidade da coluna lombar, ela tem que ser mantida, porque senão a gente não está atingindo o nosso resultado, que é movimentar o quadril em flexão sem movimento da coluna lombar. Mobilidade do quadril com estabilidade da coluna lombar. Então vai à frente, pode segurar de 10, 15 segundos, troca ao lado, mesma posição, pressiona o joelho e o pé, vai à frente, vai sentir alongar a parte posterior, glúteo. O interessante é que o seu aluno não tire o glúteo do chão, ele faça a flexão de quadril com o tronco levando à frente, sem tirar o glúteo do chão, porque senão ele vai estar fazendo uma compensação também, e com a lombar estabilizada, sempre pensando bastante nisso, lombar estabilizada. Então, passamos por 2 exercícios corretivos aqui. Então, para melhorar a mobilidade de flexão de quadril, autoliberação miofascial na parte posterior, mobilização da articulação do quadril em flexão, que você pode utilizar outros exercícios além desse que eu mostrei. E aí, para melhorar a dissociação lombar-quadril de fato, a gente vai utilizar um exercício específico, que é o exercício de dissociação lombar-quadril. A gente vai ensinar o nosso aluno a como diferenciar o movimento de flexão do quadril para o movimento de estabilidade da coluna lombar. Ele tem que saber diferenciar qual é o movimento do quadril e qual é o movimento que não pode acontecer na coluna lombar. Como que vai acontecer esse movimento? Você vai prender o elástico atrás do seu aluno, você mesmo pode segurar, mas se você tiver algum lugar para prender, é melhor porque você consegue analisar o seu aluno lateralmente, e vai trazer o elástico à frente. Esse elástico é para ajudar na contração de abdômen. Quando a gente segura o elástico à frente nessa posição que você está vendo no vídeo, a tendência é hiperestender a coluna lombar. Então seu aluno tem que manter a lombar estabilizada e ele só vai conseguir fazer isso com contração de abdômen, principalmente reto abdominal. Então esse elástico ele vai ajudar na contração abdominal para conseguir estabilizar a coluna lombar. A partir disso, você vai pedir para o seu aluno flexionar quadril e joelho, trazendo as pernas acima, e a gente vai fazer uma movimentação de quadril descendo uma das pernas, que é exatamente o que a gente precisa, movimentar o quadril sem movimentar a coluna lombar. Então perceba o que eu estou fazendo no vídeo aí. Então percebam que eu estou estendendo
e flexionando o quadril sem movimentar a coluna lombar. Então, isso que eu acabei de fazer não pode acontecer. Seu aluno não pode movimentar a coluna, o quadril movimentando a coluna lombar, dessa forma que está aqui, ó. Isso não pode acontecer, porque ele está movimentando o quadril e hiperestendendo a coluna lombar. Ou, na hora de voltar, ele vai flexionar a coluna lombar. Então, a lombar ela não tem movimento algum nesse exercício. A única coisa que movimenta é o quadril. E aí você faz dessa forma porque só o quadril vai ficar mais fácil para o seu aluno. Movimentando só o quadril vai ficar mais fácil. Então, contração abdominal, centro do corpo muito engajado e a movimentação do quadril acontece. Esse exercício a gente ensina a consciência corporal para o nosso aluno sobre como movimentar o quadril sem movimentar a coluna lombar, e nos dois exercícios iniciais a gente ensina autoliberação miofascial para relaxar o tecido, mobilização do quadril em flexão para realmente mobilizar a articulação que a gente quer para ganhar a mobilidade, e depois, por fim, ensinamos a conscientização, a consciência corporal para realizar esse movimento de flexão sem movimentar a coluna lombar. Dessa forma, você pode ter certeza que você vai diminuir muito o risco do seu aluno ter lesão ou dor na lombar, e se por acaso ele já tem essa dor na lombar, você conseguir identificar que ele tem essa falta de dissociação lombar-quadril, você trabalhar dessa forma, você pode ter certeza, vai parecer mágica. O seu aluno vai achar que você é milagroso, mas a dor dele vai sumir, assim, em pouco tempo. Então faz dessa forma que eu te mostrei, existem as progressões, mas o mais importante é você entender o conceito. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha curtido. A gente está na nossa série ainda de como prevenir o eliminadores na coluna lombar. Na próxima aula a gente vai falar sobre... A gente está nessa série ainda de como prevenir o eliminadores na coluna lombar, e na próxima aula a gente vai falar sobre síndrome da tesoura aberta, que é uma síndrome que pouquíssimas pessoas conhecem, igual a dissociação lombar-quadril. Então tamo junto, forte abraço e até a próxima!